Está no ar mais um episódio do Rotary Talkcast do Rotary Clube Santo André Norte. E hoje estou com uma personalidade hoje do nosso clube. Vai ter muita bagagem, muita história para contar, né? Nascida em São Bernardo, né? Moradora de Santo André, formada em Relações Internacionais pela PUC e também foi intercambista, né? Já na Bélgica, principalmente. E hoje, né, vai ocupar o cargo nessa próxima gestão 24-25. Na próxima não, já estamos na gestão 24-25, né? E ela será presidente do nosso clube satélite Passaporte. Hoje estou com nada mais, nada menos do que Melina Bolognese. É assim que se pronuncia? Assim mesmo. Muito obrigado, Melina, Obrigada, pela Adriano. participação, obrigado pela presença. E é isso, me conta um pouquinho aí quem é a Melina, né? Me conta um pouquinho, né, da sua juventude, da sua nascitude, né? Porque você comentou que nasceu em São Bernardo, mas praticamente em Santo André, não é isso? Totalmente. Tá, Totalmente andreense. Acho que muita gente do ABC, né, na minha época, nasceu na Neumater, simplesmente porque eu fico em São Bernardo. Mas sou certo. de Santo André, sempre morei aqui, estudei aqui, até terminar o colégio, quando eu fui fazer intercâmbio. Aí daqui a pouco eu Uhum, volto na parte do intercâmbio, que acho que é é meu importante. primeiro Meu primeiro grande contato com o Rotary, não, mas foi onde realmente me aproximou do Rotary. Tá. Aí fui morar em São Paulo, porque a faculdade é longe, né? Uhum, Perdizes, Santo André era um caminho. Então me mudei para São Paulo, fiquei lá 15 anos, mais ou menos, até ir ser expatriada para Amsterdã, na que Holanda. Morei legal, 4 anos lá. que legal. Então foi incrível, mas eu peguei também a pandemia, né? Então Ah, foi na época da pandemia que foi. você estava na Holanda. Eu fui antes, então aproveitei, peguei a pandemia, passei toda a pandemia lá em Amsterdã. E aí, por outros motivos, até pensando na vida, a pandemia também fez a gente pensar bastante. Quis voltar pro Brasil. Aí Uhum, fiz uma grande mudança de carreira, que eu estava há 10 anos na outra empresa. Falei, olha, tá, tá na hora de cortar tudo e voltar pra cá. E acabei legal. voltando para Santo André, muito por conta do home office, né? Hoje em dia eu Uhum, trabalho numa empresa de modelo híbrido, até vou pro escritório, tá, mas não é necessário. Então fico aqui em Santo entendi. André, trabalho em São Paulo, vou uma vez por semana. Então me considero bem andrense mesmo, Legal. Basicamente, né? Nascida e criada em Santo André praticamente. e também em outras cidades aí do mundo, né? Mas me conta da sua juventude, né? Você já imaginava fazer relações internacionais? Era algo que você desejava? Atleta através do intercâmbio que você vivenciou? Conta um pouquinho dessa Sim, experiência até chegar. Em que momento que você tomou a decisão de fazer o intercâmbio e por quê? sim. Isso é praticamente. Acho que não dá pra falar de mim sem falar dessa parte mais internacional, porque Uhum. para quem me conhece é muito intrínseco. Eu tenho meu tio, que é mais próximo, casado com a irmã da minha mãe, é alemão. Minha Ah, prima sempre estudou em colégio alemão. E quando a gente tinha 14 anos, eu tinha 14 anos no caso, a gente foi pra Europa. Meu tio levou eu e meu irmão, junto com a minha prima e minha tia, pra fazer um tour de 40 dias. E a gente de carro, né? uhum. Aquela coisa de família. A gente Que percorreu a legal. Alemanha toda, fez Holanda, Áustria, Suíça e Itália. Isso antes do intercâmbio. Não, isso eu tinha 14 anos. Ah, legal. E ainda não tinha euro na época, então toda a questão das moedas, as línguas diferentes, eu sempre gostei de idiomas. E aí eu voltei, e aí em paralelo, o irmão da minha mãe mora em Brasília já há bastante tempo, Uhum. e a gente sempre foi para Brasília, e essa coisa da, do setor das embaixadas, Itamaraty, Certo. governo, eu Aham. achava o máximo. E aí eu voltei, comecei a procurar o que tinha a ver isso com esses meus interesses, né? Uhum. Além de adorar geografia, história, né? Você já gostava Português. já na escola, já Sempre fui dessas excelente matérias. aluna nessas matérias. Certo. Nas exatas, não, mas nessas daí, sim, nas de geopolítica, etc. Legal. E aí, o curso de Relações Internacionais, ele era relativamente novo, mas ele já, aqui em São Paulo, sempre foi mais forte, né? Uhum. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Com certeza é isso que eu quero fazer.
de estudar política. Tinha muita possibilidade de você falar, poxa, relações internacionais, vai morar fora do país, etc. E o intercâmbio veio De encontro, como né? total. Assim, se você quer aprender outras línguas, eu sempre quis aprender outras línguas, o intercâmbio era a primeira coisa. E aí virou ideia fixa da minha cabeça fazer intercâmbio. Meus pais não deixaram e eu particularmente achei que foi uma excelente decisão na época. Aham, Eu saí para o intercâmbio antes de terminar o colégio. certo. Minha mãe falou: você se forma e depois você pode ir. E a Uhum. gente começou a procurar os programas também, o que fazer, como fazer, onde fazer, os prós e contras, valores, claro. E o programa do Rotary foi o que fechou perfeito. E pegando esse gancho, desculpa te cortar, Imagina. mas pegando esse gancho, como é que você descobriu esse intercâmbio pelo Rotary? Por quê? É, Parece família grande, nem é tão grande assim, mas falando de lados, inclusive, diferentes da família. Eu tenho um tio que é rotariano há muitos anos. Legal. Muitos e muitos anos, do Santo André, Qual o né? nome dele? Do Mário Casimiro. Mário Casimiro. E o filho dele, eu chamo de primo, né? Ele tinha feito intercâmbio na Austrália, Uhum. anos antes. E os meus tios receberam intercambista, né? E a gente começou a ver e teve muito essa coisa de, poxa, o intercâmbio do Rotary, você tá mandando seu filho para casa de alguém que também tá mandando seu filho, né? Exatamente, é A uma pessoa não tá troca. só recebendo dinheiro para receber alguém na tua casa. Sim. Tem um cuidado, tem um processo seletivo, tem um acompanhamento, né? Você tem um oficial de intercâmbio aqui, tem um oficial de intercâmbio lá. Tem muita coisa muito mais estruturada, né? Sim, Além de ser uma rede global. Então, se exato. tiver alguma coisa, sempre vai ter alguém. E, e aí foi meio que dado que eu ia eu ia pelo Rotary. Você se sentiu mais segura, né? Vendo toda Totalmente. essa estrutura, Totalmente, porque você vai para um totalmente. país que você não domina a língua. Eu não sei se você já fazia algum Não, curso, no caso falava inglês só. falava inglês. Pelo menos já é uma língua praticamente universal, já ia Aham. te ajudar. Mas você vai para um ambiente com uma cultura diferente, com tudo totalmente diferente, os Morar na hábitos, os casa de gente que você costumes não de conhece. pessoas que você não conhece. Meu, e aí você tendo essa estrutura que o Rotary oferece, essa segurança, Com acredito que certeza. te deu esse impulso, né? Muito. E na época, só lembrando, né? Tinha internet, mas era discada. Ah, Não sim. tinha WhatsApp para mandar mensagem, não tinha Facebook, era Uhum. tudo Imagino, muito carta, né? mais. Era carta. Telegrama. Não chegou a ser Telegram, mas era carta. As minhas fotos são todas em papel ainda, né? O meu Uhum. irmão foi 2 anos depois, já pegou câmera digital, então até para mandar foto era Sim, difícil. imagino. Então era muito mais analógico. Então tinha essa questão de que precisava ter um cuidado maior, né? Uhum. Dos meus pais, inclusive, de para onde eu estou mandando meu filho. É, e aí a gente entrou em contato com o Rotary. Na época, não era o oficial de intercâmbio, mas o Luiz Carlos Ribeiro, que é do nosso clube, já estava bastante envolvido com o Nosso intercâmbio. patrimônio tombado aqui, né? Total. Do Santo André Norte. Total. E ele me ajudou bastante. Por um acaso também, todas as pessoas mais próximas que eu comecei a conversar, realmente mais próximas, tinham um vínculo com a Bélgica, né? Então, o filho do Luiz tinha ido, que é o Denis, que é inclusive companheiro do passaporte, Sim. tinha ido para a Bélgica. O oficial de intercâmbio na época, os 2 filhos tinham ido para a Bélgica, um amigo de um amigo tinha ido para a Bélgica, um monte de gente tinha ido para a Bélgica. Eu falei, gente, não é possível. A Uhum. Bélgica, aquele país minúsculo, que ninguém conhece praticamente, mas o que tem de atrativo? E tem mais uma figura importante aí que também foi pra Calma, Bélgica. depois. Esse vem depois. Tá, E spoiler, alerta de aí, spoiler. exato. E aí, foi muito legal porque eu queria muito ir para, assim, eu queria ir para um país que não falasse inglês, porque eu já falava inglês. Falei, Tá, quero pegar uma outra língua, não importa o país. Queria tá. muito para a Alemanha por conta do meu tio, da minha Sim. prima, etc. E aí, fiz o processo de seleção. É, Aqui um momento na pouca humildade, passei em primeiro, então pude escolher a minha vaga, Como é literalmente. que é esse processo de seleção, Melina? Explica um pouquinho pra gente. Putz, Pra quem vamos quer lá. fazer intercâmbio, né? Eu não sei se mudou
Não, mas um a tempão base. atrás, mas a gente passou um dia inteiro numa escola, num camp, agora eu não vou saber dizer. Mas teve uma parte, a gente teve entrevista com os rotarianos, os pais Uhum. foram entrevistados, a gente teve dinâmicas de grupo, a gente teve que escrever uma redação. E eu lembro que a minha redação, eu não lembro o tema, mas sabe quando você termina e você fala assim, caraca, fui bem. Assim, eu escrevi o que eu queria escrever, do jeito que eu queria escrever, etc. E eu tava muito convencida que eu queria fazer intercâmbio. Então, Sim. assim, tinha muita gente Tinha muita lá, motivação por muita. trás Não, disso. era. Minha motivação de vida era fazer o intercâmbio naquele momento. Então, eu queria muito, me dediquei bastante. E aí sai um ranking, e aí, conforme o seu ranking, você vai escolhendo, você escolhe o seu país, Legal. né? E aí, até é interessante, porque a Bélgica já chegou lá, tem. É um país que eu sou apaixonada por esses motivos, inclusive. Mas, então, eu escolhi a Bélgica. Fui pra Bélgica, e aí só pulando um pouquinho já pra frente, da onde vem o spoiler, né? Quando eu voltei, eu entrei pro Rotex, né? E aí eu conheci o Marcelo. Marcelo também tinha ido, Hum, Marcelo Marçaioli, nosso governador desse ano, tinha ido pra Bélgica, né? Então aham. comecei a interagir com o pessoal do intercâmbio mais próximo. E aí você fala, gente, quanta gente que foi pra Bélgica, e aí acaba ficando uma turminha. Então eu conheço o Sim, sim. Marcelo desde aquela época por sermos Que intercambistas legal. da Bélgica. Teve essa relação em comum. Sim. E o que que é o Rotex que você comentou aí que você fez parte? O Rotex é o grupo de ex-intercambistas Uhum. quando voltam, né? Então, você termina o seu intercâmbio, é uma maneira de você. Eu vejo de duas formas, né? É uma maneira de você se manter conectado e retribuir, né? Perfeito. Então, manter conectado porque você acaba conhecendo toda a nova geração, né? O pessoal que está chegando. E retribuir porque no final é voluntário e você ajuda a organizar, principalmente eventos. Uhum. Putz, a gente fez muita coisa. A gente fez desde passeio na Paulista, a gente faz viagens, a gente faz. Trouxe muita gente para casa. Teve uma vez que minha mãe, eu tava com. Até levei um pessoal na Paulista, e aí precisavam os pais vir buscar em Santo André, porque era mais fácil, né? Uhum. E o pessoal era de Santo André. Eu falei, bom, então vamos para casa, e aí os pais de vocês vêm buscar vocês aqui em casa. E eram 3 mexicanos e um americano. E a Legal. gente tinha recebido um mexicano em casa. Então a minha mãe aprendeu a fazer várias comidas. E aí ela fez um chili com carne. E os meninos se esbaldaram naquele chili com carne lá em casa, tem as fotos, foi Que super legal. legal. Então é uma forma de você também retribuir um pouco, né? Do mesmo jeito que eu fui Entendi. super bem tratada lá, mantenho contato com as minhas famílias todas. Período que eu tava morando na Holanda, passei Natal, Páscoa e todos os outros eventos lá com eles, né? Me mandam parabéns, Natal até hoje, a gente Aham. não se fala bastante, mas mantém um contato bastante próximo. E a relação, assim, a gente sabe que os brasileiros são bem, né, familiares, né, Sim, bem próximos, tal. E a gente tem, né, para quem não conhece e nunca foi, né, acha que esses países, principalmente da Europa, Estados Unidos, são países que são pessoas mais frias, mais distantes. sim. Na Holanda, na Bélgica, por onde você passou, essas datas comemorativas, por exemplo, como que era? Como é que funcionava? Tinha essa proximidade Pelo também? contrário, eu acho que, na verdade, é o seguinte, minha, minha experiência, né? É, as pessoas, elas são menos abertas de primeira, mas elas Tá, são extremamente receptivas uma vez que você os conhece e que você está inserida naquele ambiente. entendi. Então, no meu caso, eu fiquei muito próxima das minhas famílias. Eu até nem fui muito próxima dos intercambistas. Eu não fazia muita coisa com eles. E Aham, não porque não gostava, mas tinha uma questão geográfica. Eu fiz intercâmbio na Antuérpia, que é no norte da Bélgica, bem fronteira com a Holanda. legal. E o pessoal se encontrava numa cidade que chama Liège, que fica no leste, Uhum, e era 1 hora e meia, 2 horas de trem para ir para lá, né? Então, entendi. para mim era um. E não é desculpa, mas era mais complicado Sim, pelas sim. conexões do trem, etc. E eu acabei ficando mais próxima das minhas famílias mesmo. Outra coisa que é interessante, aqui já fazendo propaganda da Bélgica, para quem tiver interesse de Bora vir à lá, pode Bélgica, fazer. convenci meu Apare- irmão. Até incentivar intercambistas. Exato, conheci meu irmão, mas não é só na Bélgica. Você acaba descobrindo essas coisas procurando sobre os países, procurando sobre as coisas, e tem Uhum, várias coisas, várias surpresas que o sim. intercâmbio te traz, né?
A Antuérpia fala holandês. Fala flamand, mas que é uma vertente do holandês. É Tá. como se Tá fosse um próximo ali dialeto. também, né? Então, a cidade, segunda maior cidade da Bélgica, 500 mil Tá. habitantes. Enorme, né? Só perde para Bruxelas. Mas o Rotary da Antuérpia, ele é de falantes de francês. Ele é um grupo mais fechado, não são todos os clubes, hoje em dia eu nem sei como tá, mas na época eram falantes de francês e as minhas famílias falavam francês em casa. Entendi. Então, na verdade, no meu intercâmbio, eu não vou falar que eu aprendi as duas línguas, eu aprendi francês. De verdade, aprendi francês. E o holandês eu entendo. Assim, Uhum. se me colocar para ouvir, eu Que é bem mais entendo. difícil, É né? muito mais difícil. Eu tinha pouco incentivo também, nesse caso, porque eu já estava aprendendo francês. E acabei aprendendo espanhol também, porque tinha muito latino na minha cidade Uhum. mesmo, no meu clube, tinha um mexicano, que é super amigo até hoje, Uhum. e outros, então aprendi o espanhol também. É, Então, tem muita coisa que você só descobre nesse momento. Por exemplo, até a questão, já volto na questão de serem mais próximos ou não. Mas só fazendo um parênteses aqui. Teve um menino do meu ano que ninguém queria ir para os Estados Unidos. Não sei por quê, mas ninguém queria ir para os Estados Unidos. E no final ele falou: tá bom, eu vou. Esse menino foi para o interior dos Estados Unidos, ele morava numa fazenda que tinha até jatinho. Bom, jatinho eu não sei, mas tinha um avião. Tá. E ele viajava pelos Estados Unidos de avião com a família dele. Que legal. Gente, um menino que ninguém queria ir para os Estados Unidos, foi para um lugar super legal e teve uma experiência incrível. Então, o intercâmbio ele te proporciona muito isso, experiências muito únicas, né? Eu morei com 3 famílias, tive um monte de irmão, eram três irmãos em cada família. Uhum. As famílias eram amigas, então até hoje, se eu falo alguma coisa, tem grupo com as 3 mães, tudo junto, porque Legal. elas jogam tênis junto, jogam bridge junto, jogam um monte de coisa junto. E uma vez que você está inserido nesses ambientes, e você se coloca à disposição também para aprender, não necessariamente o idioma, mas você fazer o esforço de aprender a cultura, de seguir as regras, de mostrar o interesse, de mostrar também o teu lado, é, elas não são frias. Pelo contrário, né? Natal na casa das minhas famílias lá foi com a família toda, bem parecido com o nosso, então Hum, com ceia, farta, e não necessariamente são católicos sim, praticantes. Mas tem troca de presente, a gente compra presente para todo mundo, ganha presente. É legal. frio, né? Não tem neve, mas é frio. Aham, Foi uma experiência muito, muito legal. Todas as vezes, assim. Eu legal. tenho excelentes lembranças. E eu acredito que pela vivência e experiência que você teve aqui no Brasil, né, indo para outras famílias, conhecendo outras culturas, valores, eu acho que você se transforma, né, Com nesse momento. certeza. Como é que foi essa transformação da Melina? Como que a Melina retorna desse intercâmbio, né? O que que você aprendeu? O que que você gostou mais? Qual foi a experiência mais que mais te marcou, vamos dizer assim? É. Acho que muito mais flexível, muito mais compreensiva. Acho que não é que a gente vivia numa bolha, mas você vive aqui na tua cidade, já tinha viajado, já tinha saído, etc. Mas uma vez que você vai pra lá, é diferente, né? Você é Uhum. responsável pelas tuas finanças, você precisa ajudar na casa. No caso, lá na Europa, nos Estados Unidos e em vários outros países, não tem ajudante de casa, né? Você precisa ajudar a fazer comida, algumas regras. Por exemplo, o jantar era servido 7 horas sempre, né? Isso é um pouco de uma regra da casa. Tá. Se você não avisa que você vai vir jantar mais tarde, não tem comida. Porque eles não estão te Caramba, esperando. E é uma questão de comunicação. que Então, legal. assim, avisa. A gente faz seu prato, você come depois. Perfeito. Então, tem muito mais independência, tem muito mais cuidado de saber onde você vai, com quem você vai. É, Tem muito mais também essa emoção de conhecer lugares, né? Uhum. De viajar, ou de simplesmente, sei lá, acordar no domingo de manhã para assistir o jogo de hóquei do meu irmão mais novo, debaixo de chuva com 5 graus. Nossa, E tá lá, torcendo, sem entender direito o jogo, mas esse é o legal também, né? entendi. De poder ver. E eu recomendo muito. Então, tanto que
O meu irmão foi pra Bélgica 2 anos depois. A gente recebeu intercambista em casa. Legal. A gente é extremamente próximo deles até hoje. O ano passado foi pro México ver o mexicano. Foi pra Turquia ver a Canan, que é a turca. Eu nem morei com eles, né? Eles estavam aqui quando eu fui. Uhum. Mas ainda fica um vínculo grande. Uma curiosidade que eu tenho, né? Como a gente tem os nossos costumes, a gente tem a maneira de como a gente fala com a mãe, com o pai, né? Eu, se Sim. eu fosse com 15, 16 anos para intercâmbio, eu acho que eu, não sei, eu seria reprovado já no, no processo seletivo. Difícil, mas vamos lá. Existe, quando você chegar lá, né? Sendo tudo diferente, tudo novo, na verdade, né, tem algum conflito em algum momento, né? Tipo, de Tenho. regras, Te dar um exemplo simples, uma né? discussão, alguma coisa? Não, nem discussão, mas pode ser até que tenha, tá? Tá, Assim, mas te dar um exemplo simples. Não sei, aqui, pelo menos, sua falar assim, experiência. experiência de casa, né? Aqui no Brasil. Você chega de fora da rua, à noite, janta, etc., toma banho, põe pijama, vai assistir TV. Em geral, na sala, né? Aquela Uhum. coisa de momento família. E eu morava na primeira casa lá do intercâmbio, era aquelas casas de 3 andares, bem estilo holandês, Países Sei, Baixos, né? De 3 andares, com telhadinho sei. triangular e tal. E meu quarto ficava no terceiro andar. E a cozinha no térreo. E aí, a mesma coisa, né? Logo nos primeiros dias. Bom, vamos. Bom, a gente vai assistir um filme hoje. Falei, tá bom. Aí terminamos de jantar, fui lá, tomei banho, coloquei meu pijama e desci. Aí minha mãe de intercâmbio olhou e falou assim: aonde você vai? Aí eu falei: assistir o filme. Aí ela: de pijama? Aí eu falei: mas o que que eu colocaria? Ela: roupa. Pijama é pra dormir. É na intimidade. É no seu quarto. Aí eu falei: nossa. Ou então põe um roupão. Sim. Aí eu falei: tá bom? Sim, ok. Então, assim, são várias pequenas coisas. Uhum. É, de, desde o lixo que fica embaixo da pia, né? Uhum. Aquele não tem o latão do lado, fica embaixo da Sim. pia, você não sabe direito. Tudo vai na máquina de lavar louça. A própria questão de lavar roupa e secar, porque não tem ninguém que passe. Sim, Então, sim. assim, era uma vez suas roupas passadas. Aprende a dobrar direitinho. Você que arruma o seu quarto. Tem muitas pequenas coisas. Na escola, eu fui para uma escola bem diferente, Bu- bu- no sentido da própria Bélgica. Eu fui para uma das poucas escolas que ainda adotava uniforme, e era Tá. uma escola majoritariamente feminina. Então, minha sala eram 20 meninas e 2 meninos, e a grande maioria da escola era de meninas que tinham estudado desde o maternal juntas. E Nossa. vai do maternal à faculdade lá, essa escola. Uhum. Então, também, a estrangeira, fora, nessa A sala. receptividade, como é que foi? É, Não vou falar que foi super calorosa, serei honesta. Mas até hoje eu recebo feliz aniversário das Entendi. meninas. Se eu for pra lá, marca encontro. Assim, não são minhas amigas, Uhum. mas ficou marcado, assim, Legal. sabe? Então, eu era a única ali da escola, a única estrangeira intercambista da escola. Então, vocês. E tem coisas super diferentes, assim. Tem uma caderneta que você tinha que anotar tudo que tinha tido na aula, meio que um resumo. A Aí você professora faz uma. verificava. Falou assim, gente, eu tô refazendo o terceiro colegial aqui Sim, e a sim. professora vem verificar minha caderneta. Em compensação, eu era super boa em esportes, porque as meninas não eram muito dadas ao esporte, mas Uhum. eu era super boa em educação física. Tinha aula de moda, tinha aula de psicologia, bem diferente. E muita coisa diferente, assim, na aula de artes, a gente fazer visita ao teatro, conhecer coxia, conhecer, sei lá, toda a parte. É uma educação diferente, né? Sim, com Fazer visita a certeza. um sanatório. Que eu acho É, que é muito importante. é bem interessante, é Uhum. super interessante. É fora da nossa realidade, é uma Exato. coisa diferente. O pessoal ia de bicicleta pra escola, eu ia Uhum. ou a pé, porque eu morava literalmente a 200 metros da escola, essa é a Pertinho. vantagem. Ou na minha segunda casa eu ia de bicicleta, também super perto. E é muito engraçado você ir de bicicleta naquele frio, né? Meu De inverno e Deus. tal. É, São muitas experiências muito legais. Que Assim, eu legal. sou muito partidária do intercâmbio. Acho que talvez não seja para todo mundo, é bem Uhum. verdade.
mas para quem ali flerta com a ideia, Uhum. tem um filho um pouquinho mais velho também, acho que aproveita mais. Se ficar aqui uma dica minha, eu acho que o Depois filho dos mais 30, velho. será que aceita? Acho que até hoje tem, né, tem vários tipos de intercâmbio, inclusive rotários para até Uhum. 30 anos, né, de curta duração. Eu quase fui para um de curta duração anos depois, aí no final tava fazendo estágio, Uhum. não dava para perder faculdade e estágio junto. Tá. Mas eu acho uma experiência muito E legal. quanto tempo que fica no intercâmbio? Um ano. Um Eu ano? fiquei 364 dias. Chegou o momento que deu saudade, quero ir embora. Muita. Sempre. Mas você Muita. pode vir se você quiser ou Não. não? Você Pelo tem que menos cumprir. na minha época eu não podia. E aí você acaba matando a saudade de outras formas, né? Chorando bastante, conversando com pessoas, Assistindo um filme de etc. pijama. Exato. Não, e depois, só um parênteses, eu fui descobrir que isso daí era a regra dessa casa. Na outra casa Ah, já, não, já era tá. muito mais flexível. Entendi. Inclusive, assistia TV na cama dos pais com a minha irmã. A gente Aham. assistia vários programas, vários realities que estavam começando, esses de música principalmente. A gente assistia junto, era bem divertido. Então, também é até isso, né? De você ver que o que vale para uma coisa não vale para outra. Exatamente. Na minha casa, talvez eu tenha regras que na sua não tenha. Uhum. Então, como que a gente se adapta a isso e ainda por cima mostra o seu lado. É, Mas eu sou muito fã. É que eu acho importante que tem relatos, né, de experiência. A gente vê no YouTube hoje muitos canais, né, que incentivam pessoas a tirar a segunda cidadania, Sim, a conhecer outro país e tudo mais. E às vezes a gente ouve relatos, né, eu fui para tal país e tal país é muito frio, as pessoas não gostam muito de você, tal, tal, tal. Talvez foi a percepção que essa pessoa sim. teve, né? Não é que necessariamente, geralmente, todas as pessoas Generalização. daquele país sejam dessa forma. Aqui no Brasil também nós temos E, pessoas que são, né, mais frias, mais distantes, né, que não tem com essa certeza. conectividade mais próxima, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, né, e explicar também como funciona o intercâmbio, né? Porque tem muitos jovens que de repente têm esse desejo, né, Sim. como você comentou, e aqui tá, né, uma experiência viva, né, de como que foi vivenciar essa experiência de estarem no intercâmbio através do Rotary, que te dá uma segurança, te dá credibilidade, toda a estrutura necessária para que você encontre uma família lá que também são de rotarianos, né? Ou não Não necessariamente? necessariamente, mas que estão brifados no programa, Tá, né? Sabem o que perfeito. A esperar. maioria tá, Uhum, tem sinergia, né? sim. Legal. Ou estão mandando seus filhos, né? Então é a mesma coisa. Tipo, Uhum, poxa, gostaria que cuidassem do meu filho dessa maneira. exatamente. Perfeito. E aí você volta do intercâmbio, né, para iniciar sua faculdade de Relações Internacionais. E aí, como é que foi esse retorno? E quando você começou a trabalhar, qual foi a empresa que você trabalhou? Como é que você seguiu na carreira profissional? Claro. É, Então voltei Transformada, né, com outras bastante. culturas, outros valores. Voltei no meio do ano e já tinha vestibular no final do ano, né? E aí eu Uhum, falei, poxa, ou eu passo ou eu passo, porque senão vai ter que ser mais um ano de cursinho e aí eu vou ficar um ano e meio além de tudo e aí eu vou perder o pique. Então foram meses aí de bastante estudo, prestei um vestibular só. uhum. Falei, eu quero fazer essa faculdade neste lugar, só prestei a PUC. E passei. Então, primeira coisa foi essa felicidade. E eu tinha bastante interesse em fazer PUC, muito por conta de um outro intercâmbio que eles têm também, por conta do currículo, da época, como era estruturado. E logo que eu entrei na faculdade, eu vi que não era bem aquilo que eu tinha imaginado ou que eu queria fazer. Acho que Uhum. muito por conta dessa mudança do intercâmbio mesmo, de ver outras coisas e falar, poxa, tinha uma ideia antes, agora não sei mais. Tá, Em compensação, faria 1000 vezes a mesma faculdade. Assim, era o sim. curso exato para os meus interesses, porque eu queria fazer. Logo comecei a fazer estágio ajudando os intercambistas da PUC e pessoal da PUC indo para fora e o pessoal de fora fazendo intercâmbio na PUC. É, e aí, no meu último ano, comecei a fazer estágio numa empresa de headhunting, né? De busca de profissionais. Tá. Então, mais voltada a recursos humanos, contratação de pessoas. Uhum. Uma empresa americana, bastante tradicional, focada em top management, né? Em posições seniors. E também
com bastante esse apego de, poxa, tem operações na América Latina, é uma empresa americana, tem muita coisa global. E falei, bom, acho que é aqui. E fiquei 5 anos, Que adorei, legal. fui efetivada. é, E foi meu início de carreira. Acabei indo para RH muito por conta disso, Uhum. né? Então, eu fiquei 5 anos lá, realmente fazendo buscas. Te dar um exemplo. A gente fazia muita coisa, obviamente, Brasil, local, São Paulo, Uhum. mas também tinha coisas mais regionais para América Latina. E dos projetos mais interessantes que eu fiz foi para encontrar alguém para ir tocar uma planta no Sudão. Era uma busca global, um time global. Que legal. Gente da Austrália, gente da Europa, gente dos Estados Unidos, gente na América Latina, procurando um executivo para abrir uma operação de uma empresa grande que estava se estabelecendo no Sudão. Sudão já na época, já meio em guerra, negócio meio Uhum. diferentão, mas precisava alguém que soubesse desenvolver a terra, né? Sim. Inclusive a parte mais de agricultura mesmo, como instalar uma planta de processamento depois. Super interessante. Eu falei, Muito é o legal. tipo de projeto que é a minha cara, Ah, assim, sim. né? De trabalhar com time global. Depois de lá, fui para uma consultoria bastante famosa, Pode citar o nome se a quiser. McKinsey. Uma consultoria uma das maiores consultorias do mundo. Uhum. E fiquei 10 anos. Então, Legal. lá eu fiquei bastante tempo. E aí foi onde eu decidi fazer minha carreira mais generalista. Comecei como recrutadora para América Latina. Tá. Fiquei bastante tempo nessa posição. Fui cuidar de treinamento para América do Sul. Depois fui cuidar de desenvolvimento profissional mais focado em Brasil. Fui meio Uhum. que diminuindo e mudando de escopo. E aí fui expatriada. Fui passar 3 anos e meio, 4, lá em Amsterdã, pela mesma empresa, também fazendo desenvolvimento profissional. Perfeito. Então, foi uma experiência fenomenal os meus 10 anos. Assim, Legal. adorei tudo que a empresa oferece e como desenvolve, o tipo de interação. Sempre muito estrangeiro, Uhum. muito processo, muito aprendizado. Perfeito. E a possibilidade de buscar também os meus interesses pessoais nessas áreas paralelas aí, Uhum. para me tornar menos especialista e mais generalista dentro de recursos humanos. Legal. Pegando esse gancho, nessa empresa de 5 anos que você ficou lá, a primeira empresa como headhunter, né? Uhum. É, você acredita, né? Eu acredito que sim, mas você acredita que o fato de você ter sido intercambista, falar outras línguas também impactou no momento da entrevista? Como é que foi esse processo seletivo para você ser contratada por essa empresa? Isso contou muito ou não? Foi algo meio Eu que. acho que contou pelo conjunto, porque é alguém que falava várias línguas, então eu sempre, na época nem tanto, hoje em dia eu já consigo me comunicar profissionalmente muito bem, inclusive em espanhol. Mas o inglês estava super bem. Uhum. é, tinha, Claro que você tem a faculdade, toda a sua sim, expertise, mas. acho que o grande fator, assim, não foi o grande fator, mas uma das coisas que motivou tanto para eu aceitar a oferta de ir para lá, porque eu estava com uma outra Uhum. possibilidade de estágio, inclusive numa empresa francesa, que eu acabei declinando. Mas foi que a pessoa que ia ser minha gestora, ela também tinha feito faculdade de Relações Internacionais e ela era de São Bernardo. Então a gente meio que se conectou falando assim, e ela tinha morado na Alemanha. Então a Entendi. gente falou assim, ela falou assim, você sou eu anos atrás, eu consigo me Uhum. ver muito em você. Fazendo o mesmo caminho de tendo saído do ABC e de ter morado na Europa, ela na Alemanha e eu na Bélgica, voltado, feito a mesma faculdade e agora estando nessa posição. Uhum. Então, acho que também tem um pouco dessas coincidências da vida Sim, com aí certeza. que é uma pessoa que eu não é próxima de mim, mas até hoje a gente mantém contato e eu tenho um super carinho, porque Legal. foi muito legal de ter trabalhado. Bacana. Então, isso é muito importante para os jovens que estão assistindo, né? É, Essa experiência do intercâmbio, você Sim. aprender novas línguas, isso te dá um diferencial Exato, me fantástico. mandou, por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer treinamento internacional, fui para Chicago. Não, é muito legal, né? Nossa. Assim, vai a trabalho, você novinho, com 22, 23 anos, indo a trabalho fazer um treinamento. Fui para um site de treinamento que fica a 2 horas de Chicago, mais ou menos. Uhum. Passa a semana toda lá,
com um grupo de majoritariamente americanos que Uhum. tomaram um voo rapidinho e chegaram, né? A Sim. gente pegou um voo de 10 horas, tá falando outra língua, tá com outra moeda, tá aprendendo, comendo em refeitório, andando por aqueles campos de universidade americana mesmo, que tem o campo de futebol Aham. americano, Nossa, tem deve piscina ser maravilhoso, né? aquecida, Eu só conheço em é filme muito só. legal. Então, exatamente, você se sente num filme. Então, eu acho que a minha formação, inclusive com intercâmbio, me Uhum. proporcionou ter experiências desse tipo, né? Chegar a ter experiências desse tipo. Legal, bacana. E aí você vai pra Holanda, né? Fica lá por 4 anos e chega o momento da pandemia, Isso. né? E aí você decide voltar por conta disso ou outros fatores te influenciaram a retornar? Não. Na verdade, eu fui para ficar um ano, cobrir uma licença maternidade, aí a pessoa não voltou, né? Ela tirou um sabático e acabou não voltando. E Entendi. aí me ofereceram, você não quer ficar então? Eu falei, bom, fico. Aí deu mais um ano, mais ou menos 6 meses, e aí veio a pandemia. E, e aí chega um momento, principalmente esses 3 anos e pouco que você tá fora, você fala, poxa, agora eu preciso decidir o que eu quero fazer, né? Eu vou continuar. Se eu ficar aqui, eu quero comprar um apartamento, não vou continuar pagando aluguel durante tanto tempo. Eu preciso começar a me estabelecer como uma vida de longo prazo aqui. E aí, pensando no longo prazo, eu não me via lá. Entendi. Não me via lá por várias razões. A principal é o frio, Imagino o que sim. tempo. Aqui, eu sou uma pessoa super do calor, a gente tem apartamento na praia, Uhum. assim, faz 40 graus, eu tô ótima, mas com 10 eu já tô morrendo de frio. É, e o tempo na Holanda É é judiado, né? difícil. É difícil. Tem muita vantagem, Sim, né? claro. Mas o tempo foi difícil. A questão de estar longe da família e dos amigos, eu sou bastante apegada à família e aos Uhum. amigos, e você até faz amigos lá, mas hoje mesmo, os meus melhores amigos que eu fiz lá já não estão mais lá também. Entendi. São pessoas que também acabaram ficando um tempo e estão pelo mundo, hoje em Uhum. dia. É, E aí eu falei, assim, essa questão principalmente de o que eu quero pra mim, etc. Eu Uhum. falei, acho que não faz sentido. Legal. E aí decidi voltar. Perfeito. E aí voltei mudando tudo. Então Você voltou fiquei. em 2021. Voltei bem no final de 2021. Aí fiquei um bons 6 meses sem fazer nada. Descansar um pouquinho. Parei, falei, depois eu vejo o que eu faço, foi ótimo. É, Foi muito bom mesmo. Assim, eu Sim, né? achei que. Reorganizar as ideias, precisa, né? Não, e até a mudança chegar, né? Você, poxa, teve todo um processo. Eu tava criando uma vida lá mesmo, Uhum. estável já. Sim. E manda um monte de caixa pro Brasil com a tua vida inteira ali, de muitos anos levando tudo pra lá, de repente tem que mandar tudo de volta pra cá Tá. e ver o que eu queria fazer também de diferente, porque eu falei, acho que tá na hora de eu mudar, né, Uhum. profissionalmente e ir pra outro lugar. E aí no final deu super certo. Tô trabalhando até hoje nessa empresa que eu comecei em maio de 22. Tá. E essa empresa é a? Chama Wildlife Studios. É uma empresa de gaming. A gente desenvolve joguinhos de celular. Ah, que legal. Nossa, Bem que legal. transformação também de carreira, Muito. né? Consultoria, serviços profissionais para Que jogos. legal. Não é segredo nenhum que eu não jogo. Assim, não jogo nada. Mas é um mercado muito legal. Não, é um mercado que tá muito Tecnologia, aquecido. empresa brasileira, né? Então a gente. Empresa brasileira global, né? A gente, Uhum. até pouco tempo atrás, tinha operações em vários países do mundo. A gente deu uma diminuída, mas ainda continua com bastante coisa internacional. É, E é muito legal, Legal. né? Empresa menor também, então Uhum. muita coisa para ser criada, para ser feita, Um para ser desafio. desenvolvida. E um papel diferente dentro das posições que eu já tive de RH, também é algo novo, que Uhum. para mim eu nunca tinha feito. Então foi bem legal. Tem sido, né? Outra curiosidade e também já vai servir de gancho para a utilidade pública aí para a galera que está assistindo aí se preparar pro. Vamos falar com Ó, a Red Hunter agora, a Melina. ixi, Bolognese, Bolognese é de origem italiana? sim. Legal. E na Itália, teve alguma experiência? Sim, já fui várias Foi vezes, várias tenho dupla vezes. cidadania. Ah, tem, Então, legal.
Eu também tô providenciando a minha aí. Vai que, né, futuramente tudo mude, né? Eu quero Uhum. conhecer outros países também e o pessoal vem falar de intercâmbio aqui, tá me despertando mais o desejo. Mas vamos lá, utilidade pública agora falando com a Red Hunter, que por muitos anos foi, né, especializada nisso. A mão de obra, né? Hoje a gente vê essa nova geração, né, pensando diferente da nossa geração, Uhum. né? A gente tem, acredito que é próxima da mesma idade. É, a mão de obra externa lá fora é da mesma forma que aqui? Ou como você, como headhunter, o que você orienta, né? Então, primeira curiosidade, né? Como que é prospectar currículos, né? Prospectar, entrevistar pessoas lá de fora, né? Sim. Se é a mesma dificuldade que tem no Brasil, né? E qual é a dica que você daria para as pessoas que estão buscando uma oportunidade melhor, né, de um emprego realmente talvez numa multinacional, né, Uhum. ou uma empresa nacional mesmo que queira também evoluir e a gente já até faz uma costura aqui com a galera do Camp, que está se profissionalizando agora, né? E gostariam, hoje, eles têm a oportunidade, né, de ter o primeiro emprego como jovem aprendiz, né? Depois podem ter o estágio e aí se Sim. profissionalizar. Qual que é a dica que você dá para você preparar um bom currículo, se portar bem numa entrevista, né? E como se preparar também para uma entrevista para uma empresa talvez nacional, multinacional. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você com essa sua expertise, essa experiência, qual que é a dica que você daria? Eu acho que o principal é preparação Direcionamento. e foco, direcionamento. Então, assim, saber o que você. Não necessariamente você sabe o que você quer, Uhum. mas se preparar para isso. Então, assim, bom, eu vou procurar um emprego, eu preciso ter um currículo. Tá. Ir atrás de fazer uma primeira versão e procurar pessoas para te darem opinião, para reverem, para assim confiar no feedback das pessoas. Falar assim, olha, vai por esse caminho, vai por esse outro, Uhum. treinar, né? Nunca passou por uma entrevista. Hoje em dia tem muita coisa na internet, né? Assim, Sim. muita coisa. Então é ser um pouco mais diligente e cuidadoso com esse processo, independentemente da indústria. Porque tem muita indústria, a indústria de tecnologia hoje, ela não necessariamente ela pede um diploma, mas Uhum. ela pede habilidade, Sim. ela pede conhecimento. Então, como que você traduz o conhecimento que você tem durante, tanto no papel, que é o seu currículo, quanto numa entrevista? E como que você mostra o que você tem de diferente, o que você tem de bom e o que você pode. Principalmente vontade de aprender também, porque tem Sim. muita gente que, assim, justamente não tem o diploma, mas isso não é impedimento nenhum, porque a pessoa tem tanta curiosidade e tanta vontade de ir atrás, de ver, de fazer, de acontecer, que ela vai por si só e faz, né? Então, acho que o principal é ser direcionado, né? Ser intencional. Acho que é isso. Acho que essa é uma boa palavra. Ser intencional com o que você estiver fazendo. Lá fora, a minha experiência é com perfis bastante específicos. O pessoal tinha muito doutorado Muito e mudava de bagagem. carreira. Não, até uma carreira mais acadêmica, assim. Tá. Tem muitas pessoas com doutorado em áreas muito específicas. Tinha uma pessoa que eu conheci que era em literatura do século XVI, a, B e C. E hoje em dia, trabalhando com óleo e gás, num mercado muito diferente. Sim. Mas é um tipo de bagagem muito diferente da nossa, mas que não deixa de ser, de você fazer um depara, né? De, poxa, onde eu quero chegar? Eu Uhum. quero um primeiro emprego administrativo? Como que eu coloco o meu currículo de maneira que reflita isso, né? O que se preparar hoje em dia de novo, né? Tem muito curso, tanto Uhum. presencial quanto online. Dá para fazer bastante coisa. Como que você ressalta isso? E eu acho que muitas, principalmente as pessoas mais novas, eu falo até por mim mesmo, por experiência, lembrando, a gente tem bastante vergonha de pedir ajuda, Uhum. né? Principalmente para pessoas próximas. Então, assim, não quer pedir ajuda para um amigo, para um parente, para rever, para fazer uma entrevista fake Uhum. do tipo, vamos, finge que você tá me entrevistando. Mas isso ajuda. Sim. Ajuda a perder inibição, ajuda você pensar no que é relevante você falar, ajuda você destacar o que eventualmente a pessoa gostaria de saber. É, E eu acho que poderia ter muito mais disso. E eu acho que isso, de toda forma, ajuda qualquer profissional.
Tá. A gente já vai avançar aqui para falar de Rotary. de Uhum. Rotary, mas esse conflito de gerações, né? Como que você enxerga, né? Eu tenho o Fernando Dias Sobrinho trouxe uma reflexão, né? Um dos convidados que nós entrevistamos aqui, que eu achei Ele é muito ótimo. válida, que eu não tinha ouvido até então, né? E nem me atentado e nem feito uma reflexão sobre isso. Mas o que ele comentou, né, com toda a sabedoria dele, isso está mudando. A gente tem uma imagem da geração Z e a geração Z está sendo rotulada como essa geração que não quer trabalhar, Uhum. que quer trabalhar 4 dias por semana, que a dificuldade não para emprego, tá 3 meses em cada emprego, Vai né? pulando. Porque e às vezes nem sempre. Também não estou generalizando, né? Tem muita galera da geração Z que pensa diferente, né? Uhum. E que isso não é bom e nem ruim, né? Para deixar muito claro. Mas esse conflito, né, de gerações, tem a nossa geração e tem essa geração que pensa diferente, que tem uma percepção de vida, de mundo, nasceu na Diferente. tecnologia Uhum. praticamente. Nós não, eu colocava ficha no orelhão para fazer ligação, mandava Cartão. bip. É. Então, assim, é uma nova geração que pensa de uma maneira diferente, eu acho que isso é muito importante. Mas que eles próprios, dessa própria geração, tá sentindo na pele que não é bem assim, né? Que eu não Uhum. posso ter um emprego a hora que eu quiser, que Uhum. eu não posso, que se eu fizer apenas assistir um vídeo no YouTube, eu já acho que sou especialista naquele determinado assunto, Sim. né? E ele fala que isso está mudando, né? O comportamento ele tá mudando dessa geração, né? Como que você avalia com essa experiência que você teve aí de Red Hunter e com essa geração, esse conflito com a nossa, né? Pro futuro aí da nossa sociedade. Acho que eu vou bastante em linha com o Fernando, né? Uhum, Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que o mundo tá indo também para uma direção assim, né? De uhum, coisas muito mais ágeis, muito mais baseadas em tecnologia, uhum. etc. E muitas vezes eu consigo ver também o lado contrário, né? De uma geração mais como a nossa tendo um pouco mais de dificuldade de se adaptar Exatamente. a essa nova realidade. Tem os dois lados. E não é fácil a gente chegar nesse denominador comum, do tipo, e nem generalizar, que é o que você está falando. Uhum, Então, eu consigo ver muita empresa tradicional, de empresas de dezenas de anos aí, sofrendo bastante com um mundo mais digital e com um mundo muito mais ágil, muito mais rápido e que demanda respostas mais rápidas, como eu também consigo ver essa geração que tanto não se adequa a um perfil de empresa um pouco mais tradicional, quanto tem essa dificuldade de se adaptar até a própria essa mudança rápida que eles mesmos sim, sim. têm, né? Então, e é muito de indivíduo, né? A Uhum, sim. gente, eu consigo, tem vários casos que você fala assim, poxa, essa pessoa é ótima para isso, ela não vai se encaixar ali, né? Assim, então se conhecer, ir atrás de saber dos seus interesses pessoais, do que faz para você. Nós somos todos indivíduos que nascemos com preferências específicas e desenvolvemos coisas específicas, né? Então, Exato. o que funciona para mim, né? O que para mim faz sentido, pensando mais nessa unidade, menos como a minha geração. Uhum. A geração até acho que tem um papel importante e bastante relevante na sociedade em geral, no Sim. grupo, etc. Mas sempre tem os específicos, né? O que Uhum. que eu sou super próxima da minha geração em 90% das coisas, em 10 eu não sou. O que desses 10 eu não sou, como que eu me adapto e como que eu vou atrás. Perfeito. Mário César disse sobre isso, né? Esse conflito de gerações que vai gerar um vetor que é o denominador comum, Sim, né? Que vai conseguir aí atender, né, as expectativas de todos, né? Então, no momento que você volta, né, e aí entra nessa nova indústria, né, de games, né, que eu particularmente gosto muito de jogar videogame, sempre gostei de jogar videogame. Eu gostaria, se eu tivesse a idade do meu irmão, por exemplo, que tem 15 para 16 anos, eu abriria um canal no YouTube jogando videogame e ganharia dinheiro com isso. Mas uhum, como eu já não tenho mais idade para isso, nem tempo e outros objetivos, qual foi o momento nesse retorno? Você entra numa nova indústria. Qual o momento que o Rotary reaparece na sua vida? Porque você teve experiência lá sim. atrás, seu tio já tem
muito Muitos tempo, assim, anos. mais de 50 anos de Rotary, né? E durante todo esse período, houve algum envolvimento com Rotary ou não? Você se dedicou à sua carreira, mas em nenhum momento após o intercâmbio, após esse Sim. processo, teve alguma relação em algum momento desse percurso até você voltar para o Brasil e Uhum. ter esse contato novamente com Rotary? E como foi esse primeiro contato que teve com o Rotary aí recentemente pós-retorno ao Brasil? Legal. Eh, Nunca, durante todos esses anos, não tive um contato muito ativo com o Rotary. Tá. Tive com pessoas específicas e sempre com muito carinho pela Uhum. instituição, Sim. né? Pelo programa de intercâmbio, pelo Rotex, mas não acabei não me envolvendo muito diretamente. E acabou que quando eu voltei, a minha mãe, eu não vou lembrar se ela já estava ou se foi bem nessa época, começou a ser voluntária na Farsan, no projeto das fraldas, né? Hum, Então, indo uma vez por semana fazer as legal. fraldas como voluntária. E ela é bastante amiga da Silvana Dória, né? Que hoje Uhum. também preside Presidente do. o projeto, na época era a Ana Cristina. E aí minha mãe falando bastante de Rotary e se aproximando bastante do pessoal, principalmente da Farsan. Eu cheguei aí 2 vezes lá ajudar, muito pouco, mas Uhum. conheço, né. E numa dessas, conversando, enfim, com Silvana, com Ana, com Angélica, eh, a minha mãe falou assim: "Olha, o Pirola veio aqui com uma ideia, ele fez um pitch aqui de um projeto novo de Rotary, que é um clube passaporte, né. Eu ainda hoje, sempre viajo muito, né, Uhum. principalmente a trabalho, eh, e o passaporte seria uma possibilidade de você se aproximar do Rotary, vai conversar com ele. Não conheci o Pirola na época. Aham. E aí bati um papo com o Pirola. Pirola me contou o projeto, ele falou: "Olha, é exatamente para alguém como você, alguém que tem interesse de se aproximar do Rotary, tem algum vínculo passado, mas não consegue se comprometer 100% do tempo com as reuniões e com os projetos da forma integral como os outros membros, né? A gente Perfeito. tem, principalmente, a gente está tentando pegar as pessoas que eventualmente mudaram de país, mas querem manter o contato com o nosso clube, Entendi. pessoas como você que fazem muitas viagens a trabalho e acabam não podendo participar das reuniões. Pensa se é algo para você. Eu falei, tá aí um negócio que eu acho que faz sentido, né? Eu tô mais velha já, tô com muito mais estrutura, tô com uma agenda mais coordenada para fazer isso. Acho que o Rotary tem muito projeto legal, o projeto das fraldas é um, mas já conhecia o Educando com Visão e o Criança Cidadã, de, de ouvir, de saber, Uhum. etc. E falei, tá aí um negócio que eu acho que faria sentido. E aí acabei entrando pro Rotary oficialmente em setembro de 22, então meu padrinho é a Pirola, É. pro passaporte, Ele não né? é nada persuasivo, né? Imagina. Imagina, imagina, imagina. Mas eu achei um projeto realmente muito legal, né? Aham. Assim, um modelo de clube muito interessante. E que eu não conhecia e não sabia que realmente tinha algo parecido. Eh, e tenho tentado participar da minha maneira nas reuniões, né? Já tinha comentado com o Robson antes. Eu falei, olha, vou onde, quando dá, conte comigo sempre, mas realmente num modelo um pouco diferente. Tá. Até dando já um adiantamento aqui, agora com o Aguinaldo, mesma coisa. Falei, olha, Uhum. vou tentar ser super presente por conta do compromisso que eu estou assumindo, né? Mas já avisando que não vou Sim. estar 100% ali, mas contem comigo e tenho o meu comprometimento. Legal. E na gestão que você entrou, né, no passaporte, né, e se reintegrou ao nosso clube, foi na do Marco Pressinotti, né? Foi no Marco. Marco Pressinotti. Meu padrinho, inclusive. Ah, que legal. Um dos, né? Porque eu tenho dois. Marco e o Pirola. Ah, Tem que citar os dois, senão um fica com ciúme do outro.
E aí você reintegra, né, no nosso clube, no Santo André Norte, como passaporte, justamente por conta disso, né? Então, hoje o satélite passaporte ele é justamente para as pessoas que explicando, né, contextualizando. O Rotary, quando você entra como rotariano, né, você tem um compromisso de Uhum. participar das reuniões, de participar dos projetos, né, você tem uma taxa mensal que você contribui para a arrecadação do clube, que essa arrecadação é revertida para os nossos projetos, e você precisa estar ativo ali, né, e ter o compromisso, né. O passaporte ele foi criado, então, para essas pessoas que nem sempre podem estar presentes. Há uma mensalidade que é bem mais Uhum. baixa, bem mais acessível, né, para que as pessoas possam entrar e conhecer um pouco mais do Rotary, e aí depois pode fazer upgrade, pode se Uhum. integrar e realizar, participar dos projetos. Então, o Clube Passaporte ele foi criado para isso mesmo, né? Para essas pessoas que não têm uma disponibilidade, talvez, de tempo, né? E esse compromisso de estar sempre nas reuniões e com uma mensalidade também um pouco mais abaixo para que você participe, né, do Sim, Rotary e dos projetos. Foi basicamente essa a ideia da criação. sim, sim. E a ideia é ter um projeto também, né? Tá. Então, acho que é uma das coisas que eu vou tentar trabalhar esse ano, da gente ter um projeto próprio, assim como os outros dois satélites, a gente criar alguma coisa que faça sentido para os membros, que faça sentido para a comunidade, que faça sentido para o Santo André Norte como um Uhum. todo, eh, mas com essa certa restrição, né, ou esse detalhe específico de que realmente é um pessoal que não necessariamente está nem fisicamente no Brasil, né, ou em Entendeu? Santo André. Então, a gente conta com os nossos companheiros de formas diferentes. Já pegando esse gancho, como é que foi receber a notícia, né, o convite, né, para presidir esse clube satélite Passaporte para você, né? Como foi a sua reação, né? Como que foi na hora do convite ali, a sua expectativa, o que passou na cabeça? Jonathan, né? Jonathan. Foi ideia do Johnny. Não sei se foi ideia do Jonathan, mas foi o Jonathan que veio num dia de churrasco, num dos churrascos que a gente teve, e falou: Olha, tá definido, eu te nomeei e vai ser você. Do jeito dele, Do né? jeito. Brincalhão. Exatamente. Eu falei: Ai, Jonathan, não tem nem como falar não também, né? Então, no Uhum. final, acho que é legal. Acho que tá num momento, o clube é novo, a gente ainda tem bastante coisa para construir, mas no final é legal. Eu acho que, querendo ou não, é muito legal ver um Rotary também mais rejuvenescido, que o Mário César falou bastante disso, né, no podcast dele, Isso. com mais mulheres. Então, eu fico super feliz de ter Silvana, de ter Vivi, e eu, além do Silvano e do Aguinaldo. Mas também para mudar um pouco, né, aquele Uhum. perfil de que, sei lá, quando eu fui fazer intercâmbio, era assim, rotariano são homens mais velhos, né, Tinha essa questão. então, muito aquele perfil fechado, e hoje muito menos, né? A gente tem acompanhado, eu tô acompanhando as posses dos outros clubes, tem clube só de mulher, né? Teve agora, ontem, no No Boqueirão, Boqueirão, 80 exato. mulheres. Muito legal, né? Muito legal. E o nosso próprio clube, né? As mulheres são bastante ativas, São, né? com certeza. Então, sendo rotarianas ou não, sendo as esposas, é um clube com bastante receptividade e é muito legal de ver. Então, acho que é uma possibilidade, de aí nesse ano, junto com Com o Aguinaldo. com o Aguinaldo e a liderança toda, né? Porque no Sim. final, com você, a gente tem protocolo, a gente tem tesouraria, a gente não é só uma figura específica, Isso é o é um grupo time, de né? trabalho. E é um grupo de trabalho grande, né? Então, Uhum. até a questão de estar com o Marcelo é super legal, né? É. Poxa, tanto tempo, a hora que eu reencontrei Na ele. gestão Na dele, você gestão dele, foi assumiu um super projeto. coincidência. Eu falei, Marcelo, vou virar presidente. Ele, que legal! Ô, a gente tem um presidente internacional que vai ser, bom, vai ser, né? Mas que foi intercambista, ele intercambista, eu sou intercambista. Sim. Ele falou, uma gestão muito forte de ex-intercambistas. É, que é uma das coisas que o Rotary faz, né? Mas que Uhum. é bastante interessante. Então, me dá bastante conforto e confiança, porque você fala, poxa, são pessoas que me conhecem há muito tempo,
E eu tenho muito mais familiaridade, não que eu não teria com outras pessoas, né? Sim, Que eu tô conhecendo o clube agora, as as pessoas. pessoas todas, mas falar assim, eu tenho bastante abertura, me dá um conforto, me dá uma certa. É gostoso, vai. Sim, sim. É bom virar e falar assim, se eu precisar, eu consigo mais facilmente pedir ajuda, Com inclusive. certeza. Inclusive, imagem pública que está de portas abertas do que você Oh, precisar para a gente obrigada. divulgar, para a gente. E pegando esse gancho, né? Quais são as suas expectativas, né, como presidente do Satélite? Quais os projetos que você tem em mente? Algo que você quer colocar em prática? Como é que vai seguir o Clube Passaporte, né, daqui em diante, nessa gestão 24-25, sob sua presidência? Vamos começar, né? Acho que uma das primeiras coisas é ter uma agenda um pouco mais estruturada, mais ativa de reuniões, ou até dentro das reuniões do Santo André Uhum, Norte, a gente tem bastantes companheiros que acabam participando também das reuniões, do clube de uma forma geral. E como eu falei, começar a pensar num projeto nosso, né? Fazer legal. alguma coisa nossa. Óbvio, sempre colaborando com os projetos já existentes, então, assim, isso é dado. Uhum. Mas já estou começando a pensar, não tem nada ainda que eu já possa falar, mas estou Tá começando a no papel. pensar, tá Ó, na já criando cabeça, já suspense tá. já. No dia que Não, lançar, queremos você aqui lançando o projeto. não, mas acho que tem algumas ideias, né? Tem algumas coisas que talvez sejam coisas pequenas que a gente já pode fazer, pode ser mais proativa, intencional, como eu falei. Uhum, É, e pensar no que mais que o clube está precisando, o que mais que Santo André está precisando, o que mais que a perfeito. nossa comunidade está precisando, que a gente poderia doar nosso tempo e nossas habilidades, nossa Sim. experiência, né, como para retribuir. Que eu acho que isso é muito importante. Esse background que a gente tem, como você, nessa parte de experiência de relações, né, internacionais, relações humanas, Uhum. né, eu acho que contribui demais, né, com o clube. Todos os outros, né, em cada sua especialidade. Eu acho que Diversidade, essa diversidade, inclusive da questão das mulheres assumindo as presidências, para mim, eu acho que o Rotary se resume a isso, a essa diversidade, essa inclusão. E muita gente, às vezes, tem essa imagem, né, de que é um clube de velho que toma uísque, como diz o Mário César, né? Mas não, é um clube para mulheres, né, público para LGBTQIA+, é um público para, independente de classe, crença, cor, de qual religião você for, do que você acreditar, a regra básica é você querer fazer o bem para a comunidade, fazer o bem para o próximo. É você que a gente está procurando, é você que queremos ter junto conosco, né, de acordo com as suas especialidades, com as suas habilidades. Então a gente quer pessoas do bem, né, Melina? Então acredito que o passaporte vem de contra isso, sim. né? Da gente trazer pessoas também que queiram fazer o bem, né? Independente do que acreditam, da sua classe, crença, cor, raça, enfim. Então acho que o Rotary transmite muito isso, né? E essa relação internacional, ela é muito importante porque o intercâmbio, um dos propósitos desse intercâmbio, que a gente falou aqui durante o episódio, é promover a paz entre as nações. Uhum. Não é somente fazer o intercâmbio, né? O intercâmbio ele serve para que a gente já na nossa juventude, né, dos jovens de 15, 16 anos, né, interligarem outras culturas, a outros países, terem essa irmandade, como você tem a sua família. Uhum. O Marcelo comentou que tem a família dele também, que inclusive esteve no casamento da irmã, que Sim. foi de lá da Bélgica. Então, é para promover a paz. Um dos propósitos do intercâmbio é justamente isso, promover a paz entre as nações, Sim. né? E acredito que é, o Rotary está muito mais voltado a ter pessoas que queiram fazer o bem, né, promovendo a paz e realizando projetos na nossa comunidade, né? Sim. Então, eu queria de antemão desejar para você um ano de 24, 25 que seja mágico, né, através sob o lema da magia do Rotary, e que você possa contribuir aí com o nosso Clube Satélite Passaporte. E eu queria fazer uma pergunta, né, para você, né, na sua concepção, né, com toda essa vivência, experiência, agora esse retorno, para você, o que é Rotary? O que é Rotary?
Para mim, tem uma parte pessoal, que eu acho que eu sou extremamente grata de o Rotary ter sido a instituição que me deu a oportunidade de realizar um sonho e de moldar muito do que eu sou hoje, né? Mas eu acho que isso se expande e isso se aplica ao impacto que a gente tem nas pessoas que fazem parte dos projetos, né? Então, Uhum. assim, é ver uma das coisas que eu achei mais legais na minha vida, assim, foi o dia da entrega dos óculos no Educando com Visão. Gente, é muito emocionante. Assim, você falar, é um óculos, né? E assim, a criança e o pai com aquela expectativa, Uhum. aquela ansiedade. E a criança e o pai falando: Nossa, eu achei que ela fosse só dispersiva, que ela fosse desinteressada, que ele Tinha era. problema cognitivo. Exato. E não, a criança não enxerga, né? Não enxerga. E às vezes não enxerga pouco, e às vezes não enxerga muito, Uhum. né? Assim, o camp, o criança cidadã, as fraldas, né? A gente fala muito de um público infantil, né? De futuro, mas tem Tem muita. os Tem os idosos também. idosos que têm problema de mobilidade, problema. É caro. Fralda é um negócio que quem tem filho sabe. Vai muita por dia, né? Então, assim, é a mesma coisa. A fralda geriátrica não é um negócio que você usa uma vez e depois a cada 10 dias. É um negócio, né, com volume, com necessidade constante. É um negócio que Uhum. tem que ser contínuo. Então, para mim, é muito. O Rotary me toca muito nessas coisas mais próximas. Eu Uhum. acho que você falou muito da paz mundial e que o Mário César até comentou no episódio dele, né, da relação do Rotary com as Nações Unidas, com a ONU e todos os projetos que lá também tem, Uhum. de FAO, de Unesco, de Acnur. É, é muito isso, é essa questão da ação e de como que a gente pode melhorar a vida das pessoas, trabalhando em conjunto, trabalhando num grupo que tem esse mesmo objetivo. Realmente. Qual foi o momento que o Rotary entrou em você? Porque você tomou posse, né? E aí é o momento que a gente entra no Rotary. Mas qual foi o momento que o Rotary entrou em você? Foi nessa Educando com Visão ou foi alguma outra vivência que você Esse teve? do Educando com Visão, sim, mas eu acho que principalmente quando falaram, quando ficou meio certo a questão da presidência, porque você fala, bom, agora tem uma Agora. responsabilidade minha e de um clube, né? Uhum. Assim, de companheiros. Então tem um negócio a mais. Eu acho que o Silvano até comentou também no dia da posse sobre o Pets, né? Foram 2 dias muito legais, né? Uhum. É uma imersão muito com o Fernando, com o Pirola, com o Mário César, com o Ciro, com, assim, com as pessoas que estão ali fazendo e mostrando tanto o passado, o que, que foi feito para construir, para ser construído até aqui, e o que, que tem de futuro, né? Assim, e você vê tanto projeto legal, né? Uhum. Tanta gente motivada, tanta gente olhando para o mesmo Sim. objetivo e eu acho que lá é que também deu uma certa de tipo, agora Agora. estamos nessa, então vamos lá. Explica um pouquinho pro pessoal o que que é PETS. O PETS é uma formação, foi um final de semana que foi lá em Santos esse ano, para todos os presidentes indicados do ano, né? Então foi mais ou menos em abril, eu acho, que é onde a gente se conhece, para começo de conversa, né? Uhum. Poder conhecer, se conhecer e se preparar para assumir a presidência dos seus clubes. Então tem tanto uma parte mais teórica de falar de finanças, de falar de gestão, de falar Uhum. de coisas realmente mais práticas do clube, quanto a parte que é a mais impactante no final, que é a parte mais inspiracional, de depoimentos, Uhum. de saber dos projetos. A gente teve atividades bastante interativas com o Uhum. grupo. Você acaba sentando nas mesas, conhecendo um monte de gente também, e aí acaba Então, é realmente aquela forma de te preparar e falar assim, olha, tá dando, estamos dando o pontapé inicial para um grande ano, queremos todo mundo aqui. É um grupo super ativo no WhatsApp dos presidentes 24 e 25. Todo mundo agora tá
tava preparando a posse e agora a gente está recebendo as fotos e vendo, acompanhando as posses todas, eventualmente indo em algumas Uhum. posses também de colegas, de outros companheiros aqui do distrito. É super legal. Achei fenomenal. Para quem quiser assistir a posse do Rotary Santo André Norte, foi realizada no dia 26/6, já está aqui no YouTube, tá? Então acompanha lá a posse, tem o depoimento da Melina lá, ela tomando posse como a presidente do Satélite Passaporte, tá? Então, muito bacana. Primeiro foi um prazer conhecê-la um pouco melhor, né, Melina? E dizer que, mais uma vez, desejar sucesso aí nessa sua jornada. É isso. Pessoal, mais um episódio aqui do Rotary Talkcast com a nossa presidente do Clube Satélite, gestão 24 e 25 do Rotary Clube Santo André Norte, Melina Bolognese. Muito obrigado pela sua participação, Obrigada, obrigado pela Adriano. contribuição. E lembrando, né, o objetivo desse podcast é levar conhecimento para as pessoas que não conhecem Rotary, para que eles entendam como é que funciona. E não é um clube só de velhos tomando uísque, tá? Tem mulheres aqui, mulheres empoderadas, mulheres na presidência, então a gente estimula a diversidade, a inclusão de fato, né? Então, você que gostaria de fazer parte, conhecer melhor os nossos projetos, acesse o link aqui na descrição. Para você que é empresário, né, ou uma empresa gostaria de patrocinar o nosso podcast, tá aqui o QR Code na tela. Então, faça seu patrocínio. Todo o valor arrecadado do patrocínio desse podcast serão revertidos para os projetos também, tá? Além disso, a nossa tradicional festa alemã, que vai acontecer no dia 19 de outubro, às 20h30, no Clube Atlético Aramaçã, onde toda a arrecadação dessa festa é revertida para todos os nossos projetos, inclusive eles que foram citados aqui nesse episódio. Então, se você é uma empresa e gostaria de patrocinar a nossa festa alemã e ter mais visibilidade para a sua marca, seja um patrocinador da nossa festa alemã. E para você que gostaria de usufruir de um bom chopp, né, uma boa comida alemã, né, Melina que esteve lá na Alemanha, né, sabe como é muito gostosa a nossa comida alemã lá na festa. Então compre o seu convite também, o link está na descrição. Participe dessa festa, que é a maior festa beneficente do ABC. Muito obrigado a todos. Curtam, comentem, compartilhem com todas as pessoas que você conhece, aquelas que você tem dúvidas sobre o que é Rotary, quer conhecer um pouco melhor sobre os projetos sociais que nós temos. Se inscreva no canal e ative as notificações e até o próximo episódio.